Então, mas aí que já terminou aqui, né, os 10. Vamos para outro assunto. Sim. O lance dos dinossauros, nessa visão Sim. de terra mais jovem, Sim. houve uma época dos dinossauros ou não? Como que é? A Bíblia descreve dinossauros. Escreve? Claro. Onde? Jó 40:15. O que ele fala? Deus diz para Jó: quem é você, Jó? Como é que você sabe quais são os segredos que eu uso para estabilizar o universo? Você consegue descrever o universo para mim? Aí ele começa a colocar para Jó o quão insignificante seria Jó, né? Porque Jó estava questionando Deus. Aí ele fala: dá uma olhada. Vamos ver. Percebeu, ô Vilela? Encaixa. Isso são 1000 anos que tá contando? Eles lá? dizem que foram milhões e milhões e milhões de anos. Milhões. Faz sentido nenhum. Aí os continentes se separam, o rio Amazonas começa a correr para o mar, certo? Certo. Ele leva os sedimentos, forma o delta do rio Amazonas. O delta do rio Amazonas chegou na África. Não, ele tá parado no meio do Atlântico. Lá, encaixadinho. Bonito demais, não é? Tal. Absolutamente. A galera tá vendo aí, né? O vídeo, tá vendo esse vídeo? Mostra que a Terra vendo. é jovem. Absolutamente jovem. E esse processo ocorre faz pouco tempo. O Marcos é herege, criacionista de terra jovem, porque ele crê numa terra jovem. As evidências são muito claras. Tem camada de registro sedimentar que se propaga com o mesmo tipo de fóssil por todos os continentes. Significa que essa fossilização, essa sedimentação ocorreu ainda quando essa Pangeia estava começando a separar no dilúvio, tá? Então, mas o dinossauro onde que tá? Jó 40:15. O que ele fala? Deus fala assim, contempla esse animal. Olha, tem uma cauda como cedro, ele corta, ele interrompe o curso dos rios e tudo mais. Aí Deus vai descrevendo passo a passo. Por que Deus gasta tanto tempo descrevendo esse animal? Porque ele era fã desse animal. Ele fala, inclusive, que foi a obra mais perfeita que ele fez no mundo animal. Qual era esse animal, o Vilela? Hoje a gente sabe pela descrição que era provavelmente o brachiosauro. Deus está descrevendo o brachiosauro. O tradutor da Bíblia, no tempo que foi traduzido, já não se conhecia mais os dinossauros. Então o cara olhou aquilo e falou: que bicho é esse? O que ele colocou? Elefante. Hipopótamo. Gente, a cauda do hipopótamo é desse tamanhozinho. Não tinha um bicho sequer conhecido na época que batia com aquela descrição. Então alguns tradutores colocaram assim: monstro, né? Animal desconhecido, uma fera. Hoje nós lemos aquilo lá, é a descrição de um brachiosauro. O Leviatã da Bíblia provavelmente são os dragões. Tem um monte de lendas sobre dragão. Dragão. Os povos na Idade Média tinha gente que saía de noite para matar dragão. Eu falei aqui, né, que o Antônio perguntou. O Marco Polo chega na Índia, ele falou: dragões puxam as carroças da China, né? Várias e várias evidências. E o que você encontra na Bíblia? Por que tem tantas lendas sobre dragões? Provavelmente porque eles existiram. Povos diferentes que não tiveram contatos entre si. Tem lenda também sobre vampiro, lobisomem. Mas a gente tem evidências desses animais? Não. Agora vamos perguntar sobre as evidências. De qual você tá falando? Do dragão? Dos dragões e dos dinossauros. Dinossauro tem. Tem fósseis. O dragão é um tipo de dinossauro que a gente já até conseguiu identificar mais ou menos quem é. Tem um vídeo no canal no YouTube, chama Genesis Apologetics. Eles mostram lá as descrições e os tipos de dinossauros que poderiam ser. Aí a gente foi, recentemente, a Mary Schweitzer, uma paleontóloga nos Estados Unidos, já tinha vários relatos anteriores. Ela foi pegar um osso de T-Rex. Esse osso estava no despenhadeiro. O osso de T-Rex muito pesado, precioso. Ela mandou um helicóptero buscar. Não cabia no helicóptero. O que eles fizeram? Cortaram o osso no meio. Chegou no laboratório dela, o osso cheirava mal. Putrescina e cadaverina. Tecido mole, colágeno, elástico e plástico. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Tem um artigo científico que foi publicado tá dizendo assim, olha: sabemos que dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Sabemos que tecido mole, obviamente, não se preserva por muito tempo no meio ambiente. Portanto, qual foi a conclusão? Que é o que aquilo?
Portanto, o dinossauro não foi extinto há 60 milhões de anos, certo? Tá. Não, mas qual foi a conclusão do artigo? Não sei. Portanto, temos que reavaliar a nossa interpretação de que tecido mole não sobrevive 60 milhões de anos. E hoje eles estão falando que, olha, a própria Mary Schwartzer publicou um artigo que foi reação de Fenton que preservou a proteína. 60 milhões de anos. Mas o pior, a gente foi, depois desse achado, a gente foi procurando tecido mole em vários animais nas rochas sedimentares. Pô, encontramos tudo quanto é tipo de biomoléculas, colágeno, proteína, queratinas, cromatina, que é DNA, fragmentos de DNA. Isso mostra o quê? Dinossauros de fato existiram, foram extintos há poucos anos, milhares, não milhões. E a Bíblia descreve. A Bíblia descreve. Ah, Marcos, mas dinossauro viveu com homens? Sim. A gente tem figuras de dinossauros em cavernas, junto com figuras de homens. Temos potes de barros na América do Sul, tem uma figura de dinossauro lá. Tem um bispo, né, que foi enterrado na Itália, está lá no túmulo dele. Vários animais foram desenhados ali. Quando você tem barro e se desenha no barro assim, né? Sei. Carving, como é que fala em português isso, né? Em baixo relevo, você tá falando? Isso. Aí tá lá vários animais modernos e tem lá uma figura de um dinossauro, que ele é obviamente um dinossauro. Então o teu ponto é que eles existiram, mas não são tão antigos quanto fala. Foram extintos há milhares. E não milhões. Talvez até o começo da Idade Média. Tem muitos relatos em livros em chineses que eles falam, olha, eu tenho um animal preservado aqui numa caverna. Você vai ver o relato da escrita chinesa, é um dinossauro. Talvez os últimos dinossauros viveram ali na China e foram preservados em cavernas. A gente conviveu com dinossauros? Você está chocado, não está? Claro que eu tô. Muitos estão chocados, mas as evidências são todas... Como é que você pode achar tecido mole em dinossauro? Como é que você pode achar DNA de dinossauro? Tudo que a gente lê é que tem provas de que eles viveram há milhões e não milhares. Esse é o grande paradigma evolucionista. Foram extintos há 60... O selacanto... Mas não fazem testes para provar... Sim, foram fazer datação com carbono 14. Tem mais de 300 artigos de tecido mole encontrado em animais por toda a camada geológica sedimentar. Em dinossauro tem um monte. Foram fazer a datação com carbono 14. Encontraram carbono 14 em tecido mole de dinossauro. Carbono 14 não serve para mostrar que a vida é antiga, porque o tempo de meia-vida dele é muito curto. Não é? Ele tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Então, depois de 20, 30, 40 mil anos, no máximo, você não conseguiria mais detectar. Então, ele não serve para mostrar que as coisas são antigas, mas ele serve para mostrar que as coisas são jovens. Vilela, não tem nada que tenha carbono na Terra que não tenha carbono 14. O carvão tem carbono 14. Tecido mole de dinossauro, encontraram carbono 14. Diamante, que você não tem como contaminar, tem carbono 14. As pesquisas com carbono 14 mostram então o quê? Que a Terra é jovem, a vida na Terra é jovem. O diamante... A Terra tem quanto tempo, segundo... A Bíblia tem a cronologia, a genealogia de Gênesis, não tem? Você vai fazer a conta, quanto que dá? 6 mil anos. Teria só 6 mil anos? Por que você acha só? Não, porque tudo que eu leio é o contrário disso. Né? Sim, não, é por isso que eu sou o herege dos hereges dos hereges, né? Na ciência, o Vilela. Então, é 6 mil anos contra... Qual que é a previsão da... O Vilela. A ciência coloca quantos bilhões? O universo, 13,8 bilhões de anos. E a Terra? A Terra, 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra, 3,2 bilhões de anos. Tá. Acho que é mais ou menos isso. Se eu não errei nenhum. Mas, olha, quando eu entrei na ciência, eu me tornei um evolucionista teísta. Eu acreditava na evolução, Darwin era amigo de Deus. Eu acreditava que o universo era antigo, que a Terra era antiga. Eu dava aula sobre isso. Sim. Aí, quando eu fui instigado a investigar e ir atrás de conhecimentos, de ver se realmente isso era verdade, comecei a estudar os dados. Eu fiquei chocado, como você está.
Cara, não pode ser. Eu 40 anos fiquei defendendo isso. Eu dava aula de formação de petróleo, milhões e milhões de anos. Carvão, tem florestas, tem grandes camadas de carvão soterrados pelo planeta, extremamente espessas. Não dá para você pensar num processo lento, gradual e sucessivo. Isso foi que ocorreu muito rapidamente. Aí eu comecei a estudar, fui vendo todos os dados, evidência de carbono 14. Olha, você tem sal nos oceanos, você tem hélio na atmosfera, decaimento dos radioisótopos, um monte de evidências. Aí eu fiquei chocado, mas me rendi aos dados, às evidências. Aí eu falei assim, não, então a vida é jovem e o universo é antigo, né? Porque o universo jovem também, né? É ser muito herege, né? Mas aí eu falei, não dá pra ter cometa. Não dá pra por exemplo, as remanescentes de supernovas. Você vai na Via Láctea, só tem 200, era pra ter mais de 6.000. Tem um conjunto imenso de evidências que eu fui me convencendo. Falei, cara, vou ter que seguir os dados, vou ter que confrontar toda essa verdade que é anunciada por aí e vou defender uma Terra jovem, um universo jovem. Aí vem a foto do James Webb. Uau, né? Tem o Jason Lisle. É um grande astrônomo, físico, tal, do Answers in Genesis, nos Estados Unidos. Em 20 de janeiro de 2021, ele colocou lá no seu site. Ele tem um site lá, Institute of Biblical Research, alguma coisa assim. Ele pôs lá, previsões para as fotos do James Webb. Em 20 de janeiro de 2021. As fotos começaram a ser liberadas em julho, não é? De 2021. As fotos do James Webb mostrarão o quê? Pelo meu modelo de uma Terra jovem, de um universo jovem, conforme a Bíblia descreve, mostrarão um universo pronto, cheio de galáxias. Galáxias extremamente populadas de estrelas. Galáxias maduras, velhas, não bebês como o Sacani falou. Com elementos metálicos já nas suas estrelas. Um universo pronto. O que falarão os naturalistas? Descobrimos que as galáxias foram formadas muito mais cedo do que o nosso modelo previa. Foi perfeito. Inclusive, ele até previu como que os naturalistas tentariam explicar o inexplicável dessas fotos. Porque é inexplicável. Não tem tempo, não tem massa. As galáxias são tão massivas que não tem massa suficiente para formar naquele momento da história do cosmos tanta galáxia tão massiva assim. Cheia de estrelas, não tem tempo para as estrelas se formarem. Então nós temos aí evidências e mais evidências de que o universo é jovem, a Terra é jovem, e eu estou só me rendendo aos dados. Eu vou apanhar, né? Claro, com certeza.